Mário. Hoje o assunto do dia, talvez da semana, talvez das próximas semanas, foi essa informação exclusiva que nós trouxemos, eu e o repórter Wilson Lima, da sucursal aqui de Brasília, ainda pela manhã. Freitas pode colocar na tela aí, por gentileza, a informação de que o deputado Luiz Miranda, do Democratas aqui do Distrito Federal, havia alertado o presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre indícios de irregularidades na compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde. O deputado esteve com o presidente da República inicialmente nos dias 29 e 30 de janeiro, antes, portanto, da assinatura do contrato com a Covaxin, que viria a ser feito no dia 25 de fevereiro, e, segundo o próprio deputado admitiu em entrevista exclusiva para a gente um pouco depois da publicação dessa primeira reportagem, ele já nesses 2 primeiros encontros de janeiro alertou Jair Bolsonaro de que algo estranho estava acontecendo e de que o presidente precisaria agir para tentar coibir as irregularidades que estavam ali em curso. Mário, os seus primeiros comentários sobre essa história de hoje, por favor. Bom, em primeiro lugar, meus parabéns a você e ao Wilson pelo furo. Pouca gente na imprensa está reconhecendo isso, mas os espectadores e leitores aqui do seu programa e do antagonista sabem, né, quem é o responsável por essa revelação, e é você. Eu acho essa história cercada de estranhezas, né, Diego? Porque desde o início a contratação dessa vacina, ela é surpreendente. Gastou-se, ou pretendia, né, que se gastasse 1 bilhão e 600 milhões de reais para comprar 20 milhões de doses de uma vacina que não havia sido aprovada pela Anvisa e que depois de aprovada poderia ser aplicada, segundo a própria Anvisa, me parece, em apenas 1% da população. Enfim, seria uma porcentagem mínima da população que receberia essa vacina. Então, por que comprar uma vacina que não tem Tá passando um avião aqui, né, Robson? Nem você pode fazer milagre com essa sonoplastia, né? A janela tem que ficar aberta aqui, pessoal, porque precisa ventilar o ar no estúdio, para poder ficar sem máscara, e aí tem um avião passando, parece que é esquadrilha da fumaça. Ou é um bombardeio, né? De repente vão bombardear algum lugar aí. Vai saber se o Bolsonaro não mandou bombardear algum lugar para desviar a atenção, né? Bom, desculpe, retomando. A madeira do Salles que está caindo por aí. A madeira do Salles já foi pro saco. Mas, enfim, voltando à vacina, Covaxin, é uma vacina, a contratação dela já foi cercada de estranhezas, como eu disse. E agora, essa conversa que você revelou ao mundo, deste Luiz Miranda, esse deputado, né, que tem um irmão no Ministério da Saúde, que estaria sofrendo sanções por ter denunciado o esquema, né? Um esquema, enfim. E ele vai ao Bolsonaro, como você falou, no final de janeiro, conta isso, né, para você. Depois, ele volta em março, dia 20 de março, aliás, já depois da assinatura do contrato, e no mesmo dia, muito provavelmente antes de ser recebido pelo presidente, ele e seu irmão, ele manda parece que foi para o chefe de gabinete do Bolsonaro, né, aquelas mensagens que nós reproduzimos, dizendo que estava muito preocupado, pelo amor de Deus, e que tinha, atenção, e que tinha PF já no caso. Muito bem, ele manda esta mensagem, ele vai ao encontro do presidente e ele sai de lá e conta, quer dizer, e agora conta para você que o Bolsonaro disse que ia pôr a PF no caso. E não se tem notícia, a menos que nesta coletiva agora que o presidente vai dar, ele dê alguma explicação, mas até o momento não há nenhuma notícia de que a PF investigou, pelo menos não com conhecimento, né, da direção da corporação, este assunto. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte, espera aí, a PF já estava, segundo o Luiz Miranda, já estava na história, pela mensagem que ele mandou para o chefe de gabinete. Ele sai de lá e ouve do presidente que a PF ia entrar na história. A minha impressão, Diego, e eu escrevi sobre isso,
é que ou estamos aí diante de um caso de prevaricação, ou seja, até o momento não há notícia que o Bolsonaro avisou a PF de nada, a menos que ele venha com alguma coisa agora, mas é estranho, né? Porque o contrato foi assinado e continuou válido. Os bolsonaristas estão dizendo que não foi feito nenhum pagamento, que o Ministério da Saúde diz que não foi feito nenhum pagamento, mas o fato é que o contrato foi assinado apesar da denúncia do Luiz Miranda e continuou assinado apesar da denúncia do Luiz Miranda. Então, ou o Bolsonaro prevaricou ao não avisar a PF, se trata disso, ou não interrompeu, né? E também isso é um ato de prevaricação, me parece. Não interrompeu o contrato para que a PF averiguasse, e ele tinha poder para fazer isso, tem poder para fazer isso, né? Ou, aí uma terceira hipótese, que me parece que precisaria ser investigada pela CPI da Covid, é que o Bolsonaro, não sabendo que a PF estava, uma parte da PF, ou algum delegado da PF estava investigando isso, pode ter mandado sustar a investigação da PF. Porque a gente tem que lembrar que a PF é a PF do Bolsonaro, certo? Foi assim, está balcanizada, esse assunto a gente já trouxe aqui, foi motivo de capa na Cruzoé, a PF está balcanizada, certo? E o diretor-geral da PF não é exatamente um sujeito propenso a investigar esquemas que possam pegar o presidente da República. Então, podia estar ocorrendo ali uma investigação sem estar ali no radar da direção da PF, como já ocorreu, né, em relação, por exemplo, à delação premiada do Sérgio Cabral, que colocou o Toffoli lá, né? O delegado da PF pediu diretamente ao STF para que pudesse investigar o Toffoli, sem o conhecimento da direção-geral, sabendo que a direção-geral ia sustar. E, obviamente, o STF acabou anulando tudo. Mas, de qualquer maneira, o que você assiste na PF hoje é essa balcanização. Então, pode ter ocorrido aqui também. Um delegado lá começou a investigar esse troço, dessa vacina, sem conhecimento da cúpula da PF. Porque a gente tem que lembrar que os delegados são autônomos para investigar. E aí, avisado de que tinha PF, né, o Bolsonaro pode, não estou fazendo uma acusação, estou levantando uma hipótese que é absolutamente legítima de ser levantada neste momento. Ele pode ter ordenado ou ter dado a entender que a investigação não deveria prosseguir. Vamos ver aí nessa coletiva o que diz o presidente. Me parece que já começou, né? Isso, exatamente. Começou agora há pouco, Mário, e todos que nos acompanham no Papo Antagonista, a coletiva de imprensa direto do Palácio do Planalto. Quem fala agora é o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, o Onyx Lorenzoni. Vamos ouvir um pouquinho o que ele está dizendo, por gentileza. Da Bharat Biotech, localizada em Singapura, responsável por todos os contratos da Bharat Biotech no comércio internacional. Portanto, não existe uma terceira empresa. Existe sempre a seriedade, a correção do trabalho feito pelo ministro Pazuello, pela equipe que foi liderada pelo Coronel Elcio, porque todos nós seguimos a determinação do presidente Jair Bolsonaro. O documento que foi apresentado, e depois vai ser esmiuçado pelo Dr. Elcio, é esse. Este documento foi apresentado no dia 19. O senhor Luiz Miranda e o seu irmão foram até o presidente de posse, a gente acredita, porque ele mostrou hoje, de algo como esse documento, para dizer que havia superfaturamento, favorecimento e outras coisas. Pois muito bem. Esse documento tem o seu texto em inglês. Fala do Ministério da Saúde em inglês. Depois ele apresenta o número 300, uma vírgula. Depois ele apresenta nenhuma referência à apresentação do produto, a Covaxin, que nós vamos apresentar no original. E por fim, nos dois invoices originais,
nós temos a apresentação do peso do produto, que teoricamente viria ao Brasil. No dia 19 é enviado este documento. O documento ao que o senhor Luiz Ricardo teve acesso é esse. O documento apresentado hoje é esse. É evidente que nós vamos pedir para que os peritos da Polícia Federal façam a análise dos dois documentos. Como vocês podem ver, fotografem e ampliem. O Dr. Elcio vai explicar. Mas são evidentes as diferenças. No dia 23, o senhor William Amorim Santana, que é servidor do mesmo espaço, né? Do mesmo departamento, subordinado ao senhor Luiz Ricardo, enviou este e-mail à senhora Emanuela Medrades, que era representante da Barac Biotech. Aqui ela pede que haja alteração do invoice, porque o que está de errado no invoice? Primeiro, o fato de que pede 100% adiantado. E o William esclarece que é após a entrega que será feito o pagamento, que está equivocado o invoice. A senhora Emanuela responde ao senhor William, dizendo: já havia pedido a retificação, William, e eles já me enviaram, e segue com detalhes. E aqui vem o documento com as modificações, as adequações e a correção apenas de um aspecto. According to agreement, ou seja, de acordo com o contrato. O senhor Luiz Ricardo, desde este dia 23, e desde o dia 24, aonde foi feito um documento chamado Siscomex, tá correto? A licença de importação. Que é a licença de importação pelo Siscomex, que passou pelo departamento dele, desde o dia 24, ele sabe que não tem fraude nenhuma, erro nenhum. Por que ele inventou essa história? O que os dois irmãos queriam na casa do presidente no dia 20? E por que é que, se ele sabia de tudo isto, no dia 24, ele não disse ao seu irmão: deputado, foi corrigido, não há erro algum, comunique ao presidente, me equivoquei. Mais grave, o chefe do senhor Luiz Ricardo é o senhor Alex Leal Marim. Nunca foi comunicado da existência deste documento. Por quê que o servidor que identifica... Está acompanhando aí a coletiva de imprensa direto do Palácio do Planalto. Fala neste momento o ministro Onyx Lorenzoni, tentando explicar toda essa história aí, que ainda vai precisar de muita explicação, é isso mesmo, está ali com o Elcio, né, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde durante a gestão de Eduardo Pazuello, está aí fazendo críticas aos irmãos Miranda. Um detalhe interessante, Onyx Lorenzoni é do mesmo partido, do Democratas, do deputado Luiz Miranda, que é um dos pivôs aí dessa história toda, autor dessas denúncias. Ele fala aí do invoice, a nota fiscal para pagamento, porque na entrevista mais cedo a mim, o deputado Luiz Miranda se queixou e apontou esse ponto como uma das possíveis irregularidades, o fato de a empresa estar exigindo o pagamento total, antecipado, antes mesmo da entrega, até mesmo do primeiro lote das doses da Covaxin. A gente vai continuar acompanhando essa coletiva, a nossa equipe em Brasília está toda focada nessa coletiva. É claro que o Onyx vai apresentar uma série de documentos, vai negar tudo, vai dizer que está tudo bem, que o governo Bolsonaro é maravilhoso. Não é à toa que colocaram o Onyx aí. O Onyx é uma peça-chave no governo Jair Bolsonaro, desde o início, desde sempre, vai ser um defensor a todo custo do presidente da República. Mas a gente escuta agora, então, a íntegra da entrevista
que o deputado Luiz Miranda me deu na manhã de hoje, que nós publicamos com exclusividade no site do Antagonista. Em seguida, a gente volta com mais comentários de Mário Sabino. Vamos ouvir a entrevista. Algumas coisas, o Ministério da Saúde, depois a gente tinha que conversar. Quando aconteceu de fato, comuniquei para ele no dia 20 de março, junto com meu irmão no Palácio do Planalto, com toda a documentação em mãos, inclusive invoice para pagamento imediato, advanced, que o próprio presidente, quando bateu o olho, ele falou assim, que essa mesma empresa, que empresa é essa? Eu comento para ele, presidente, essa é a empresa que está envolvida no caso da Global, nos casos da Global, não lembro, eu usei essa expressão, assim, para você colocar correto. Essa é a mesma empresa do caso dos medicamentos, não usei nome de nada, só falei assim, os medicamentos que ela recebeu dinheiro, mesmo grupo, né? Mesmo grupo empresarial, não usei nome de empresa também não, para ficar claro, honesto, ele vai querer abater. Tá. Né? Aliás, o presidente tem sentido privilegiado, na verdade. Eu confio tanto nele no combate à corrupção que eu levei para ele. Entendi. A bandeira do presidente, a plataforma do presidente é o quê? Combate à corrupção. Então, quando eu vi a corrupção ali, clara, visível, né? Pelo menos os indícios eram de ter algo errado ali, eu levei para o presidente da República. Confiar de que na estrutura hoje política é o maior defensor do combate à corrupção. Eu levei para ele. E quando eu entrego para ele, eu comento. Mesmo grupo econômico que recebeu por medicamentos, o Ministério da Saúde não entregou. Só por isso aí a gente já não deveria fazer negócio com eles. Mas, além de tudo, emitiram invoice para pagamento, meu irmão está recebendo uma puta pressão de coronéis, gente, da cúpula do governo, desse governo, que ele poderia dizer que era de pessoas que já estavam em governos anteriores, para fazer um pagamento de uma invoice e importar uma vacina que não tem Anvisa, para fazer um pagamento que está em descompasso com o contrato, e pior, o nome da empresa que vai receber o dinheiro não é a que tem um contrato com o Ministério da Saúde, nem a intermediária, que é uma loucura, fora as quantidades. O contrato previa 4 milhões na primeira entrega e só tem 300 mil nessa invoice. Deputado, então o senhor só levou para o presidente o caso depois do contrato assinado em março? Depois do contrato assinado em março. E o que ele disse, hein? Para o presidente ter revogado o contrato. Entendi. Não, porque, na verdade, o que eu levo para o presidente é baseado no contrato e no pedido de pagamento. Entendi. Antes, o alerta que eu comentei com o presidente, antes foi o seguinte, estão acontecendo algumas coisas no Ministério da Saúde que o senhor vai precisar agir, mas não tinha isso palpável. Quando acontece o contrato ali e a gente vê as coisas acontecendo e pede para o meu irmão assinar o que era inassinável, uma importação que impossível, nenhuma empresa faria. Você não faria, Diego? Você faz um contrato com a empresa X, aí a empresa Y que se compromete a fazer toda a regularização no Brasil. Aí recebe um invoice de pagamento, que a invoice é a nota fiscal. Um invoice de pagamento da empresa A, você fala, eu não sei nem quem é a empresa A, você é louco, eu vou depositar dinheiro na conta da empresa A? Eu tenho um contrato com a empresa X e sei que a interveniente é a empresa Y. Eu pago para uma, pago para outra. Entendo. Outra coisa, o compromisso comigo são 4 milhões e quando eu receber que eu pago. Vocês estão mandando 300 mil e querem que eu pague adiantado. E é um coronel que está me dando essa pressão? É o Elcio. O Elcio e um outro lá em cima do executivo, um picazão lá. Tá. Deputado, então o que o presidente da República disse para o senhor quando o senhor fez esses alertas a ele? O presidente da República falou com todas as letras para mim. Todas as letras. Assim, deputado, isso aqui é grave. Ele falou até pro meu irmão, assim, obrigado por trazer isso para mim, isso aqui é grave, gravíssimo. Vou entrar em contato agora com o DG da Polícia Federal e encaminhar a denúncia para ele. Entendi. O senhor ficou convencido de que o presidente tinha entendido a dimensão da história e que agiria de maneira a coibir isso? Eu queria se comunicar com a Polícia Federal imediatamente. Não era caso de polícia, não era nem caso de investigação. De mandar para o Ministério da Justiça e nem mandar para a PGR. Ou claramente que mandar para a Polícia Federal. Todas as leis do alfabeto. Estouraram o áudio do meu irmão, eu tô vendo meu irmão sendo achacado por ter sido honesto. Que país maluco é esse? Por ter salvo
país ia entrar num esquema onde mais dinheiro da saúde iria pro ralo. Aí eu entrei no jogo, falei, não, pera lá. Ele não prevaricou, não. Ele entregou todas as informações do presidente da República. E nós só entregamos o presidente da República, pode botar, se você é meu parceiro, coloca aspas. Entreguei o presidente da República porque ele tem a mesma plataforma que a minha, que é o combate à corrupção. Confiei nele, ele é o chefe do executivo. Cabe agora verificar se o presidente tocou para frente a denúncia que foi feita, porque convencido de que tinha algo errado, ele estava. Mário Sabino está com a gente. Mário, tem muita gente aqui no chat dizendo, mas esse aí também é mala, vocês estão dando espaço para o Luiz Miranda, não tem ninguém santo aqui não nessa história, a gente está só noticiando e a gente sabe disso, né, Mário? Ué, mas é só santo que fala a verdade, não? O Roberto Jefferson, quando denunciou o Mensalão, o Roberto Jefferson era santo? Hein? Me contem. Né? Todos os personagens e protagonistas do Petrolão, todos eram santos os que falaram? O fato de fazer delação premiada os transformou em santos? Não estou entendendo. O Pedro Collor, voltando no tempo, o Pedro Collor, quando denunciou o esquema do Fernando Collor com o PC Farias, ele também era santo? Então isso aí é bolsonarista querendo atrapalhar a visão. O que temos hoje é uma acusação, certo, de um deputado que mandou mensagens para o chefe de gabinete e esteve com o presidente da República por 2 ocasiões, numa delas acompanhado do seu irmão, que é funcionário do Ministério da Saúde, para denunciar um suposto esquema. Este suposto esquema, segundo ele, ouviu do presidente, seria investigado pela PF. Não foi investigado, um contrato foi assinado. Muito bem, em que ponto estamos agora? Ninguém está aqui lançando acusações. A gente está apenas tentando entender porque um contrato que foi objeto de uma denúncia foi adiante com o aval do presidente da República, que sempre esteve tão preocupado com contratos com vacinas. Né? A inflexibilidade está lá agora. O coronel lá que inventaram, está lá, ele falando na entrevista coletiva, que não houve diferenciação, que a Pfizer foi inflexível, mas que todas as vacinas foram compradas independentemente do aval da Anvisa. Sim, mas esta vacina, especificamente, a recomendação dela foi para que ela fosse usada em apenas 1% da população. Eu não estou aqui com tecnicalidades, essa é a geral. Não sei se de uma determinada população, se é da população integral, nós noticiamos isso, certo? Mas é um fato em si que causa estranheza. Porque você não tem, assim, a Pfizer, a vacina da Pfizer, nem da AstraZeneca, né, que surgiu aquele problema de causar trombose numa determinada faixa etária, principalmente entre mulheres, né? Você não tem uma determinação da Anvisa para que seja aplicada em apenas 1% da população, ou 10% da população, ou 50% da população. E, no entanto, esta vacina, ela foi recomendada para apenas uma porção muito ínfima. Então, por que gastar dinheiro? A pergunta é, por que gastar 1 bilhão e 600 milhões de reais com uma vacina que depois viria a ser recomendada apenas para uma quantidade ínfima da população? Eu tendo a crer que foi com muita relutância que a Anvisa aprovou o uso dessa vacina. Porque senão não teríamos uma porcentagem assim tão reduzida de pessoas aptas, segundo a agência, para receber a vacina. Isso já é um fato estranho, senhores. Não é? Agora, tem que apurar. Eles estão dizendo agora lá na coletiva que o tal do Luiz Miranda mentiu. Tá bom. Então vamos apurar. Tem uma CPI da Covid exatamente para isso. É preciso apurar também se havia ou não havia uma investigação da PF. Se o presidente da República, segundo disse o Luiz Miranda, recomendou à PF que investigasse. Imediatamente, segundo ele. Então, recomendou ou não recomendou? Como é que é isso? Porque se ele não recomendou, é estranho. E aí, ao menos que ele tenha recebido...
A menos que ele O tenha presidente recebido... considerou grave, gravíssimo. Grave, gravíssimo. Pois é, a menos então que ele tenha depois ouvido explicações e tenha voltado atrás, mas ele deveria ter dado, se é que não deu, que a gente não sabe, um retorno ao denunciante, você concorda? Depois tem a história desse irmão, e olha, por favor, Diego, me corrija se eu estou errado. Ele chegou a ser exonerado do cargo, depois voltou para o cargo, né? Disse que foi exonerado porque viu coisa errada, depois foi recontratado. Enfim, é uma história que está cheia de pontas que precisam ser fechadas. Agora, pode-se chegar à conclusão, lá na frente, de que realmente o Luiz Miranda ou entendeu errado, ou mentiu, mas também pode-se chegar à conclusão de que o presidente da República prevaricou, ou coisa pior, como eu falei aqui no início. Ou seja, de que havia, sim, uma investigação por parte da Polícia Federal em cima desse negócio, e que ele pode ter sugerido, ou até mesmo mandado, sustar essa investigação. É uma hipótese. Essa hipótese continua em aberto. Continua em aberto. Segundo Luiz Miranda, Luiz Miranda, intercedeu junto ao então ministro Eduardo Pazuello e também pediu ao próprio presidente da República que ajudasse a situação do irmão dele lá, que é um homônimo, Luiz Miranda também, para ele continuar no cargo. Olha aqui, Diego. Nós não entramos naquele programa da OMS como poderíamos ter entrado, de distribuição de vacinas para países de baixa e média renda, certo? Nós optamos pela porcentagem mais baixa no recebimento dessas vacinas. Isso também está sendo investigado pela CPI da Covid, certo? Por que nós optamos? Por que nós optamos por entrar no percentual mais baixo para receber vacinas desse programa da OMS? Por que nós não respondemos à Pfizer? Eu estou falando do governo brasileiro, né? Estou me colocando aqui como brasileiro. O Brasil não deu bola para a Pfizer. Foi comprar muito depois, quando a Pfizer já não tinha como entregar antes a quantidade de vacinas que poderia ter entregue, salvando vidas. E, no entanto, por que o governo brasileiro fez tanta onda em torno dessa Coronavac, né? Acusando vacina do Dória, não sei o que tal. Enfim, essa Coronavac até pode não ser tão efetiva assim, mas é o que tínhamos, né? A vacina, não sei o que tal. Por que o governo brasileiro vai contratar uma vacina da Índia que não pode ser aplicada numa porcentagem maior de brasileiros? E não é pouco dinheiro, é 1,6 bilhão de reais. Essa empresa também aí que intermediou esse negócio, parece que não é exatamente uma coisa muito confiável, porque tem intermediários nessa história, que também precisam ser investigados. É dinheiro público. Dinheiro público não pode ser gasto desta forma, sem transparência. Se tem uma denúncia, leve-se a sério a denúncia. Afinal de contas, era um deputado bolsonarista, né, que vai até que é recebido pelo presidente da República, não é qualquer parlamentar. E passeia de moto, que vai no Palácio da Alvorada no sábado. Que vai no Palácio da Alvorada no sábado. Né? Agora virou... Inclusive o próprio Onyx estava lá, né? Agora dizendo, você é um traidor, vamos para a justiça, o mal, você se aliou ao mal. Desculpa. O governo está acusando ele de denunciação caluniosa e diz que vai investigar o deputado e o irmão. Mas tudo bem, ok, ele pode estar mentindo. Eu também não, olha, veja, eu acho que a CPI da Covid, e eu escrevi isso, também precisa verificar esse súbito ataque de honestidade, né, do senhor Luiz Miranda. Porque é preciso, como é que ele está nessa história? Será que é só por causa do irmão? Né? Eu acho que, de fato, se o irmão está sendo queimado, é importante que ele defenda o irmão, mas a história também é nebulosa, né? Quando você olha o lado do deputado, é preciso investigar todo mundo. Agora, é aquilo, doutor, 2 erros não fazem um acerto, né? Como eu sempre digo.
Deixa eu contextualizar aqui quem está nos acompanhando, então, com algumas informações adicionais, Mário. A primeira é a de que o representante da Precisa Medicamentos, que é a empresa que representa o laboratório indiano que fabrica a Covaxin no Brasil, ele deveria hoje estar prestando depoimento à CPI da Covid, alegou que está de quarentena e tudo mais, não foi. Ele é sócio de uma outra empresa que já é alvo de uma investigação por improbidade administrativa. E dentro dessa ação de improbidade administrativa também está lá incluído no bojo de investigados o deputado Ricardo Barros, que é do PP do Paraná e que é o atual líder do governo Bolsonaro na Câmara. Por que o Ricardo Barros é importante nessa história? Porque, como nós mostramos ontem, o repórter Wilson Lima, durante a tramitação daquela medida provisória que facilitou a compra de vacinas pelo governo brasileiro, houve uma emenda emplacada facilmente pelo deputado Ricardo Barros, que facilitou, que abriu o caminho para as negociações com a Covaxin. Por último, trago uma informação que o CD Silva, também o nosso tarado aqui por vacinas, me relembrou agora há pouco, antes de entrar no ar, que é a seguinte: até então, até o episódio da Covaxin, que foi tratado no mesmo dia da Sputnik V, a Anvisa tinha autorização para uso emergencial e autorização para uso definitivo. Em razão da Covaxin e da Sputnik V, foi criada uma terceira forma de autorização, que foi essa importação especial aí, que o CD chamou no antagonista de vacinas de segunda classe, porque elas foram aprovadas com condicionantes, como o Mário já trouxe aí. Uma delas era essa, que está em vigor. A Covaxin, quando chegar ao Brasil, e não tem data ainda, ela só poderá ser aplicada em até 1% da população brasileira e em centros especiais, ou seja, em locais muito específicos das cidades, que somente algumas cidades brasileiras teriam esses centros especiais, para casos de reações adversas. Mário, a gente está criticando muito aí os sommeliers de vacina, mas fica difícil chegar para vacinar na minha vez e for a Covaxin. Não, mas veja, olha, toda a restrição à Pfizer, né, podia transformar em jacaré, né, todas aquelas bobagens que o Bolsonaro falou, aquelas enormidades, né, de repente some, assim, em relação à vacina indiana. Veja, obviamente, essas recomendações todas, Diego, elas estão ligadas a uma profunda desconfiança por parte da Anvisa dessa vacina. Concorda? Porque se não estivesse tão desconfiada, não requeriria essa porcentagem ridícula. E por que comprar, então, uma vacina que só pode ser aplicada em até 1% da população e não comprar uma vacina que pode ser aplicada, gastar esse 1 bilhão e 600 milhões de reais numa vacina que possa ser aplicada numa quantidade maior de brasileiros? E mais, como você disse agora, e eu me lembro de ter lido na época, isso que me causou estranheza também, quer dizer, você precisa ser vacinado em centros especiais. Ora, por quê? Hoje você vai a um posto de saúde, quando tem vacina, né, Diego, está começando a faltar vacina de uma maneira mais extensiva, mas você vai a um posto de saúde normal e você tem a vacina aplicada por uma enfermeira, um enfermeiro, e tudo bem. Não requer um centro especial, é um centro, um posto de saúde, um drive-thru, né, um hospital, eventualmente, mas é do jogo, é isso. Não assim, centros especiais. O que é um centro especial? Pô, é o quê? É uma UTI do lado? Não estou entendendo. Nos países desenvolvidos, Diego, a vacinação se dá da seguinte forma: você é vacinado na Europa por médico, né, e tem que ficar lá de 15 minutos a meia hora para ver se você não tem alguma coisa parecida, uma reação parecida, sei lá, com um choque anafilático. Então tem horário marcado, as pessoas têm... enfim, é uma organização diferente. Mas no Brasil, isso para qualquer vacina. Agora, no Brasil, não. Por que esta vacina, então, teria essa especialidade? É porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem uma desconfiança em relação a essa vacina maior do que em relação às outras. Né? Tem mais dúvidas. Vou chamar de dúvidas. Tá, olha, tá tudo errado.
Tem coisa errada aí, eu acho que tem coisa errada aí. A minha suposição é que há coisa errada, né? E que é preciso averiguar. Né? Lá adiante pode-se dizer que pode-se chegar à conclusão que não houve nada errado. Mas, e você está aí em Brasília e você sabe disso, né? Os senadores ali da CPI, para eles já está claro muita coisa aí, né? Está clara muita coisa. Daqui a pouquinho a gente vai ver as repercussões com as principais declarações de senadores e o pessoal aqui do mundo político. Agora a gente vai ver, Mário, peço para o Freitas colocar na tela, por gentileza, o print das mensagens, a que o antagonista também teve acesso, que foram enviadas pelo deputado Luiz Miranda ao assessor de Jair Bolsonaro. Em uma das mensagens, para quem tem miopia aí, eu ajudo, ele diz o seguinte: avise ao PR, presidente da República, que está rolando um esquema de corrupção pesado na aquisição das vacinas dentro do Ministério da Saúde. Tenho provas e as testemunhas. Tem um palavrão aqui, eu vou me permitir não reproduzir. A pressão toda sobre o presidente e esses roubando. E acrescenta também o deputado: não esquece de avisar o presidente. Depois não quero ninguém dizendo que eu implodir a República. Já tem PF e o No caso, ele precisa saber e se antecipar. Essas foram as mensagens. Depois, o deputado volta a mandar mensagem para o assessor presidencial dizendo o seguinte: pelo amor de Deus, isso é muito sério. Meu irmão quer saber do presidente da República como agir. As primeiras mensagens, Mário Sabino observou bem hoje durante o dia, foram enviadas no mesmo dia 20 de março, dia em que Miranda esteve com seu irmão no Palácio da Alvorada para apresentar a documentação, segundo Luiz Miranda me contou nessa entrevista exclusiva de hoje. Tá ok? No mesmo dia, ele já estava mandando mensagens para esse assessor presidencial. Além desses prints, a gente tem agora também um vídeo preparado pelo repórter CD Silva com toda a cronologia do imbróglio da vacina indiana Covaxin que a gente assiste agora. É a vacina contra a Covid mais cara das contratadas pelo Ministério da Saúde. O extrato de dispensa de licitação foi publicado no Diário Oficial em fevereiro, no valor de mais de 1,6 bilhão de reais, o que dá R$ 80,70 por dose. O governo pretende importar 20 milhões de doses. Entenda neste vídeo as principais datas na cronologia da contratação da Covaxin. Em 5 de janeiro deste ano, o presidente Bolsonaro editou medida provisória para facilitar a compra de vacinas contra a Covid. Essa MP, que já virou lei, criou uma terceira modalidade de autorização de vacinas no Brasil, a importação excepcional, que é diferente do registro e da autorização para uso emergencial da Anvisa. Ainda em janeiro, executivos da Precisa Medicamentos, representante no Brasil do laboratório indiano Bharat Biotech, participaram de reunião na Embaixada do Brasil em Nova Delhi. E o presidente Bolsonaro informou por carta ao primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que a Covaxin estaria entre as vacinas escolhidas pelo governo brasileiro. O deputado federal Luiz Miranda disse ao antagonista ter falado ao presidente Bolsonaro em 29 de janeiro que estão acontecendo algumas coisas no Ministério da Saúde e o senhor vai precisar agir. Luiz Miranda é irmão de Luiz Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde que denunciou o esquema. No dia seguinte, 30 de janeiro, o deputado Luiz Miranda passeou de moto com Jair Bolsonaro. Segundo ele, na ocasião, voltou a fazer alertas ao presidente sobre coisas estranhas no Ministério da Saúde relacionadas às negociações para a compra da Covaxin. Em 3 de fevereiro, o líder do governo Bolsonaro na Câmara, Ricardo Barros, apresentou uma emenda importante à medida provisória. Ele incluiu a Autoridade Sanitária da Índia na lista das agências que forçariam a Anvisa a emitir um parecer sobre vacinas. Ou seja, no caso de uma vacina já aprovada pela Anvisa indiana, a Anvisa brasileira teria de se pronunciar em até 7 dias úteis. O Ministério da Saúde, ainda sob Pazuello, publicou o extrato de dispensa de licitação da Covaxin em 19 de fevereiro, como a gente já disse, saindo a R$ 80 a dose.
O contrato foi assinado dias depois, em 25 de fevereiro, antes da assinatura dos contratos com Pfizer e Janssen. Acontece que essa importação não foi para frente. Em 31 de março, a Anvisa rejeitou o pedido de importação do Ministério da Saúde, afirmando que a Precisa não havia fornecido a documentação necessária, entre outros problemas. No começo deste mês, a Anvisa forneceu autorização condicional da importação, com várias restrições. O Ministério só pode importar doses para aplicação em 1% da população brasileira, ou seja, 4 milhões de doses para 2 milhões de pessoas, em vez dos 20 milhões de doses que o Ministério da Saúde pretende importar. Até agora, o Ministério não pagou nada e nenhuma vacina chegou.